Deixa eu dar um refresh aqui na página. Assim, eu não pretendo pegar a galera para poder responder, não, tá? Vai ser, tipo, só eu e você conversando, porque vai dar muito manga. Tomara que dê. Outro dia me perguntaram sobre os hackers. Eu falei, gente, eu gosto deles, eles dão ibope. Olha, já estamos ao vivo? Já ao vivo. Se posso acompanhar aqui nos esquemas. Como sempre, tudo que a gente faz na gambiarra tem que ter uns 100% de erro ou acerto. Só para ti que estamos ao vivo, então, ao vivo. Gente, eu estou adorando isso. Uma live sem roteiro, uma live sem aquela coisa pré-estabelecida de assunto. Assim, é porque, na verdade, é como se fosse um resumo da nossa vida na biblioteconomia, né? A gente vive improvisa. Então, por que não fazer uma live parecida? Sabe o que isso aqui está parecendo? Um papo de recreio. Eu só tô com o meu suquinho aqui. Tá, consegui me ver aqui. Então, vamos começar, né? Tudo bem? Eu tô toda emocionada, gente, e aí eu queria pedir desculpa pra todo mundo. Eu admiro demais a dona Kátia. Então, tipo, eu vou ficar aqui. Quando ela estiver falando, eu vou falar assim. E aí, muito boba. Eu devia ter economia. Só conhecia de nome, não conhecia até para ver. A dinâmica dessa live é não ter dinâmica nenhuma, é um papo de recreio. Vamos deixar aí o papo rolando solto. Tem algumas perguntas basiconas para a Kátia, né? Mas eu queria ouvir mais dela, porque ela tem bastante coisa. Gente, eu me lembro a primeira vez que eu vi a Bruna. A primeira vez que eu vi a Bruna foi amor à primeira vista. Porque a Bruna, em vez de me dar oi, ela fez assim com as mãos e me entregou um monte de chocolate. Eu sou chocólatra. Eu sou chocólatra. Então, gente, não tem maneira mais gostosa do que você conhecer alguém e a pessoa te estende as mãos cheias de chocolate. Foi na sala de economia, né? A gente, na Federal, né? Na UFSC, isso. não foi? Na Semana Acadêmica, né? Isso. Eu já estava lá aqui no bloco. Coisa para cá. Mas o primeiro que eu ouvi falar de Bruna mesmo, foi em 2017, foi no painel de biblioteconomia da Associação Santa Catarina. Uhum. Aliás... em que introduziu a gente, né? Isso. Que nem louca e a Dani estava ali. Né? E até assim, ó, eu nem sei, outro dia eu encontrei com ela numa live no YouTube, a Camila Burim, né? Camila, acho que é Burim, sobre o nome dela, né? Uhum. E a Camila, gente, acho que ela talvez ela não saiba, mas a Camila tem uma importância tão grande na minha vida e eu só a vi uma vez, porque a Camila me falou do movimento associativo. A Camila, assim, ó, eu não tenho vergonha de falar e eu assumo isso. Eu, Kátia, na minha concepção, movimento associativo era encontro de comadre para falar a cor da cortininha da sua biblioteca.
Não tenho vergonha, tá? Aí me chamam para ir para o painel. A professora Daniela Pizarro, né, na época me chamou para ir para o painel e eu conheci a Camila. E só que eu vi, estava a Camila e a Andréia, e aí era um período muito difícil que a gente estava vivendo, foi aquela coisa, né, depois do golpe da Dilma, tinha entrado o Temer. Elas fizeram o painel na raça, para não deixar de fazer. Fizeram sem grana, sem nada. E eu fiquei observando aquilo, e aí, em 30 minutos de conversa, né, que eu tive com ela, ela chegou e me falou o que era o movimento associativo, o que é você parar de ficar fazendo textão na rede social, arregaçar suas mangas e ir lá e lutar. Então, a Camila Burim, ela naquele momento, ela me mostrou que, assim, olha, não, aquilo ali não é encontro de comadre para falar da cor da cortininha da biblioteca, aquilo ali é lutar, é fazer essa biblioteconomia social aqui, sabe? Na raça, levar isso, mostrar que é possível. Sim. E aí outro dia eu encontrei com ela numa live do YouTube, eu falei para ela, Camila, você criou um monstro, porque a partir disso, o que eu fiz? Eu volto para o Rio Grande do Sul, eu me associo à ARB, que é a Associação Rio Grandense de Bibliotecários. Depois disso, eu comecei a dialogar com a FEBAB. Hoje, além de ser, né, da Associação do Rio Grande do Sul, faço parte da diretoria da FEBAB, né, estamos indo aí para uma nova gestão dentro da FEBAB, sou presidente de uma comissão que é FEBAB, e tudo começou aí, em Santa Catarina, com painel, né, painel de biblioteconomia. Então, eu tenho, assim, olha, é que eu digo assim, alguns minutos de conversa com a Camila, ela não sabe o quanto ela mudou a vida de alguém, o quanto ela, né, me mostrou que é isso. Né? Textão em rede social sem ação é só textão, não faz efeito, não tem. Né? Sim, eu não sabia dessa história. Eu depois da CBB, eu tenho bem, né, acompanhado as e eu me sinto muito orgulhosa por ter feito esse pequeno movimento aí, né? Eu associada à CP, as associações de bibliotecários faz muito bem. E agora, você eu não sei como é que tá a tua voz pro pessoal aí, mas para mim a tua voz tá chegando aqui meio que picada, meio que cortada, assim. Picada pra vocês, tá? Comigo assim? Voz? Silêncio online, boa tarde. Se você puder nos dar esse. Tá ouvindo bem, Cátia? Tá, agora melhorou. A tua voz estava chegando picada aqui para mim, meio que. Aquelas TikTokers, né, que fica com o coisinho assim. Não, mas agora melhorou. Mas eu sinto falta de desculpas. Tá? Não tenho fundo espaço aqui para nos agraciar, mas eu ainda vou dar um jeito de poder botar a gente falando e o fundo rolando de realmente eu peço desculpas quando se estiver picando muito, me fala, porque realmente eu tô numa gambiarra mesmo. Eu tô pelo celular e roteando pelo computador, tá? Não, mas agora melhorou. Mas tem que acontecer. Tá, vamos lá então. Você deixa. São perguntas básicas. Já que é papo de recreio, e como eu mesma disse para a Bruna, que o nome dessa live é Live Livre, né? Aí você, eu sempre assisto assim os teus papos de recreio, e você tem o Ranganathan, né, no teu fundo? Sim, tá aí aqui, ó. Maravilhoso. Eu fiz isso
dentro do Centro Acadêmico de Biblioteconomia tem e a gente sabe aqueles coisas de festa junina, que você vai e entrega bilhetinho. Barraquinha do beijo, sabe? Barraquinha do beijo em festa junina. Então, já que é uma live livre, eu aqui posso fazer confissões de uma bibliotecária, né? Confissões nunca ditas Sim. antes, né? Por exemplo, eu tenho um pavor, eu tenho um asco do Ranganatha, não gosto do Ranganatha. Olha, você é execrada. Você é execrada. Mas eu posso explicar? Posso explicar por quê? Claro. Eu tenho explicação. Todo mundo sabe que a minha profissão é das artes plásticas, eu não tinha nada a ver com a biblioteconomia. Aí eu vou fazer a biblioteconomia porque eu quero montar as bibliotecas do Castri. E aí chegam lá e me apresentam, né, o pai né, entre aspas, da biblioteconomia, suas 5 leis. Só que na época eu tinha uma professora que ela explicou que não tínhamos apenas, né, as classificações, não tínhamos apenas as classificações de Ranganatha, né, CDU, nós tínhamos outras. E aí, o que ela fez? Ela dividiu para que a turma, em grupos, cada um fizesse uma classificação. Aí o povo foi CDD, CDU, aquelas coisas todas. E a Kátia, né, eu era sempre boazinha, deixa todo mundo escolher, o que sobrar eu pego. E o que sobrou para mim foi a classificação em português é BLIS, BES, né? BES, que chama BISS, BES, né, em inglês, né? Classificação de BES. Isso. E, cara, uma classificação praticamente desconhecida no Brasil, né? E aí eu falei assim, olha, se é para entrar em alguma coisa, ou eu dou o melhor de mim, eu nem entro. Sabe? Se não for para causar, eu nem faço. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou pegar esse limão e fazer uma limonada. Se não tiver treta, não vai. Ninguém ouviu falar desse cara. E aí o que eu fiz? Aí eu fui, né? E eu já na época trabalhava na cadeia, fui buscar a ficha jurídica desse cara, quem era o cara. Eu não queria saber da classificação dele, eu queria saber quem era ele, para depois falar do produto dele. Uhum. E aí eu não achei nada em nível de Brasil, só que eu tinha uma amiga minha que ela trabalha em Londres, né? Na biblioteca de lá, e ela achou muita coisa de lá e já me mandou traduzido. E aí eu falei, gente, né? O cara é inglês, foi morar nos Estados Unidos. Aí eu comecei a ver a história dele. Assim, resumindo, o cara criou a classificação, o cara criou a CDU. Só que ele não era nada, ele não era ninguém. Ele era simplesmente um intelectual, sem fama, sem sobrenome e endividado, precisando de grana. E ele, naquela época, o melhor amigo dele era Ranganatha. Ranganatha, eles eram amigos, assim, da época que Ranganatha, ele era Ranganatha matemático, da época da faculdade, assim. Só que ele precisava de grana e ele chegou para o Ranganatha e falou, cara, eu criei esse método de classificação facetada. Mas eu acho que isso aqui não vai dar em nada, não sei, assim, olha, eu achava que isso aqui ia me tirar, né, da crise que eu estava passando, da crise financeira, que isso aqui fosse me render, eu queria apresentar isso para a academia. E aí o Ranganatha chegou para ele e falou, realmente, isso daí não tem muito fundamento e tudo, mas quanto que você está precisando para pagar as suas dívidas? Ah, tanto. Tá, então você me dá essa classificação para cá, tá? E pega o dinheiro. Aí o Ranganatha pega a classificação de dólar e sim, tipo assim, ele dá uma roupagem. A ideia original estava ali. E aí ele coloca outras facetas e ele transforma ela na CDU. E aí, gente, se você quiser, Bruna, depois eu te mando que eu guardei com o maior carinho esse trabalho, que eu fiz questão de buscar a classificação, de buscar fotos, depoimentos, tudo. Gente, o Ranganatha se aproveitou da fragilidade financeira do melhor amigo dele para pegar a ideia original do cara e dar origem à CDU, sem dar créditos ao melhor amigo dele. Por quê? Porque ele já era um matemático famoso, já era um cara conhecido. Sim. E a partir daquele momento, assim, olha, eu sou uma pessoa que, para mim, tudo a gente pode desculpar, tudo a gente pode tolerar, tudo, sabe? Nós somos pessoas imperfeitas, mas traição é uma coisa que
A traição, ainda mais no sentido de amizade, sabe? Você se aproveitar do momento que o teu amigo está precisando para usufruir e depois tomar a fama. Resultado, sabe o que aconteceu com o Bez nessa época? Ele suicidou-se. Uau! Eita! Então, e assim, gente, como eu disse para vocês, com todo respeito à obra do Ranganatha, mas a partir disso eu tomei um pavor dele. E aí, quando eu já estava atuando na biblioteca prisional, né, e eu via muito, né, 5 leis de Ranganatha, eu falei, gente, Ranganatha pode ser muito bom, mas na cadeia ele não entra. Se eu disser para você, Bruna, que eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, e teve um professor de lá do Rio de Janeiro, professor de biblioteconomia, por uma questão de ética, eu não vou citar a instituição, ficou brabo. Ele levantou, pegou o microfone, como assim? E aí eu expliquei para ele por que Ranganatha não entra no cárcere, e eu escrevi, aí eu deixo aí para quem quiser depois procurar, a FEBAB lançou, o Jorge Prado organizou um livro da FEBAB chamado Ideias Emergentes em Biblioteconomia, né? Que é uma obra de 2017, e nessa obra eu escrevo Bibliotecas Prisionais, 2 pontos, né? E as 5 leis de Ranganatha. Então, sim, eu provei por A mais B, dentro da minha experiência e ação, que Ranganatha não funciona no cárcere, e ainda tomei a liberdade de eu, Kátia, criar as 5 leis, né, da biblioteca dentro do cárcere. Então, por exemplo, quando eu cheguei na cadeia, né, mas o Ranganatha falou poupe o tempo do leitor. Aí lá ia a Kátia, né, pegar os presos, eu vou te ajudar a achar o livro. Aí o preso olha para mim e fala, dona, que a gente mais tem que ter tempo, quero que a senhora poupe meu tempo, não, deixa eu gastar meu tempo aqui. A biblioteca é um organismo de crescimento. Não, a cadeia é um organismo de crescimento. Enquanto a gente ganha, às vezes, olhe lá, um livro por mês, a gente entrou 50 presos no mês. Saiu 5 presos, entrou 50. Então, eu fui vendo, eu falei, gente, então, peraí, né? O Ranganatha não entra aqui, deixa eu criar 5 leis da biblioteca prisional aqui, então. E aí, toda vez que eu vejo a Bruna Morgan, né, botando lá o fundo do Ranganatha, aí eu fico olhando para você e olho para aquele fundo safado, sem vergonha, traidor, amigo fura-olho. Bom saber. Mas, Bruna, já que a gente está falando em classificação, por exemplo, eu no cárcere... Então, que eu tinha feito uma pergunta besta lá pro final, mas eu já vou jogar agora. Para quem você daria um copo de laxante? Vou ler ou pro Ranganatha? Um copo de laxante? Isso. Para quê? Qual o nome? Quais são as... Pro Dewey, pro Motilê ou pro Ranganatha? Cara, só vale um. São. Bom, inclusive eu ia... Olha só que legal a tua pergunta, porque eu ia citar, né? Eu ia citar a CDD. Bom, o Ranganatha, que nem eu te falei, né? Ele se aproveitou da fragilidade do amigo, mas o Dewey fica atrás. Mais de 200 anos da biblioteconomia, nós seguimos, né? Os mesmos métodos de classificação, a mesma biblioteconomia dentro da técnica de Dewey. E, assim, olha... depois eu posso até disponibilizar, mandar para a Bruninha colocar aí no Bibliotequices, a tese, né? Eu li a pesquisa de um doutorado de uma pesquisadora americana, a tese dela, 4 anos, foi em cima de Dewey, né? E ela conseguiu, inclusive, junto, né, a polícia americana, ela conseguiu boletins de ocorrência, ela conseguiu depoimentos das mulheres abusadas sexualmente por ele. Sim. E eu, Kátia, eu já tive professora de biblioteconomia, eu já tive amigas bibliotecárias que falaram, mas o Dewey, gente, ele levou as mulheres para fazer faculdade, né, para cursarem, num período que a universidade era só dos homens. E na tese dela, ela coloca, tá, uma frase dita por ele, do mesmo modo que as mulheres sabem organizar as ciroulas dos maridos nas gavetas, saberão organizar os livros nas estantes. E por que ele abriu para mulheres? Exatamente por isso. Porque, assim, a diferença é que hoje tem rede social, gente. A única coisa é isso, é que hoje tem rede social. Mas o abuso sexual sempre existiu. Sempre. É que hoje existe Facebook, hoje tem Twitter, hoje tem Instagram, hoje tem WhatsApp, enfim. Mas isso sempre existiu. E
Só que assim, eu não aceito, Kátia, eu não aceito esse endeusamento que a gente faz. Para você ter uma ideia, a gente falou em movimento associativo, né? O Dewey, ele foi o responsável, né, pela ALA, né, que é a Associação de Bibliotecários Americanos. Ele recebeu uma homenagem, né, uma foto na entrada. E quando foi o dia da primeira solenidade de abertura da ALA, o Dewey proibiu que entrassem judeus e negros na solenidade. Então, além de um abusador sexual, né, ainda por cima um cara racista, xenófobo, né, ele não queria. Judeu e negro não entra. Agora, recentemente, em 2018, a ALA mandou tirar a foto dele e tirou todas as honrarias atribuídas a ele, exatamente quando a pesquisa, quando a tese dessa doutora é publicada, né, transformada em livro, e com provas, são coisas irrefutáveis, né? Então, cara, eu daria para o Ranganatha e daria para o Dewey, mas vamos dar só para o Dewey, então, Laxante. Então, quando essa notícia saiu dele ter sido execrado, essa foi a palavra, né, que eles usaram, execrado da ala, nos grupos gringos que eu participo, nossa, teve bibliotecário, assim, que soltou fogos, que pulou, que essa questão também de eles estarem mais próximos dessa vida, ou das consciências que o Dewey deixou nas bibliotecas, a galera sentiu um alívio imenso, assim, a gente só a gente só está conhecendo essas personalidades, né? Que a cara, não é que ela leva ele a sério, entendeu? E eu acho que esse é um movimento de desconstrução que a gente tem que começar também a fazer na biblioteconomia, né? A gente bota muita essas figuras históricas assim, que às vezes têm um passado péssimo, né, horrível, e que você como mulher ou como pessoa trans não de exemplo para minha vida, muito menos levar isso para frente, né, que eu desaprovo total. Assim. Eu sempre tive. Agora, quer ver uma figura que o pessoal, tipo assim, todo mundo fala que é uma figura que foi emblemática, uma figura que foi, né, sei lá, eu vejo muita gente criticar, mais críticas, né, do que elogios em relação a ele, mas que é o meu ídolo, Edson Nery da Fonseca. Sim. Gente, Edson Nery da Fonseca, né, para mim, ele é o pai da economia brasileira. Só para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que, quando eu quero uma coisa, esse negócio de não dar não existe. Impossível, eu peço alguns minutos e eu acabo sempre ganhando as pessoas pelo cansaço. Acho que as pessoas, para se livrar de mim, acabam, né? E logo que eu... Você? E logo que eu fui fazer biblioteconomia, eu fui apresentada a introdução à biblioteconomia, né, ao livro, à obra dele, né, que faz parte da bibliografia básica brasileira do curso, né? Eu tenho que ler essa obra dele. E só que eu queria saber, eu sempre gosto de saber quem é o cara que eu estou lendo. Eu sempre procuro, ainda mais quando há algo obrigatório. Mas por que estão me obrigando a ler? Ai, não acredito que você tem um livro, o meu pegou fogo. Olha, é isso aí mesmo. Então tá, esse é o livro agora, tá? Ah, poxa, introdução à biblioteconomia, é isso mesmo. E eu sou uma pessoa que, assim, olha, quando dizem que eu tenho que ler algo, eu sempre questiono, por que eu tenho? Quem é o cara que está me obrigando a ler? Então eu procuro saber quem é a pessoa. E eu comecei a ler, saber quem era a pessoa, Edson Nery da Fonseca. E aí, gente, ele fala, ele apontava muito o lado social do curso. E eu descobri o e-mail dele. Gente, eu mandei trocentos e-mail para esse homem em 2011. E até que no final de 2011 ele me responde. Ah, que legal! Cara, assim, olha, são 2 e-mails que para mim, com todo respeito ao meu diploma, mas que para mim eu tenho um apreço maior do que o meu próprio diploma. Edson Nery da Fonseca e o ministro da Educação, na época, né, o Mercadante. Por quê? Porque eu mandei um e-mail para o Mercadante, porque eu disse para ele, você como ministro da Educação, você tem que me ajudar, porque eu quero montar a biblioteca na cadeia,
eu não tenho livro, eu não tenho mobiliário, não tenho dinheiro. Gente. A universidade falou que ela não tem como me ajudar. E aí, isso faz parte da educação. E assim, ó, e o mercadante respondeu meu e-mail. E eu consegui. Eu estou impressionada por isso. Você ele teve... respondeu meu e-mail e me deu os parabéns. E aí eu falei assim, não, deve ser secretário. Vem em PDF, com assinatura eletrônica do governo federal, aquela coisa. Só que no corpo do e-mail, quando a gente bota um anexo ali, ele escreveu e ele colocou ali, né, à minha disposição um e-mail particular dele, porque ele me deu os parabéns pela iniciativa. E o Edson Nery da Fonseca, a mesma coisa. E aí o Edson Nery da Fonseca pega e me manda, gente, eu cito sempre isso com orgulho, o último evento dele, público, né, ainda na condição de docente, foi em 2009 na UFMG, quando o Edson Nery da Fonseca foi para a Ninfo. E ele mandou para a Kátia aqui, para essa humilde mortal aqui, o discurso de formatura dele. E quando eu li o discurso daquela turma de formatura do Edson Nery da Fonseca, e eu já sabia tudo da vida dele, mas para quem não sabe, gente, o cara, ele só tinha o título de bacharel, igual a mim, sabe? Igual a você. Ele não tinha mestrado, ele não tinha especialização, ele não tinha doutorado, não tinha nada. E aí, no discurso dele de Paraninfo, ele começa dizendo: estou aqui diante de vocês, mas não tenho pós-graduação, não tenho mestrado e não tenho doutorado. Tudo que eu tenho é o título de uma ciência que ninguém leva a sério, chamada biblioteconomia. Né? E quem foi Edson Nery da Fonseca? A Bruna está aí, ó, mostrou o livro. É leitura obrigatória de qualquer um que entra no curso de biblioteconomia. O cara montou a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, introduziu o curso de biblioteconomia na Universidade Nacional de Brasília. Gente, Edson Nery da Fonseca, o peso que esse cara tem para a biblioteconomia brasileira, e o que ele tinha? Um título de bacharel. Ou seja, ele era a pessoa que mais produziu conteúdo para a cientificidade, mas ele sempre dizia, né, que não é a tua titulação que te dá propriedade de conhecimento, mas é a tua experienciação. É você ir para campo, arregaçar as mangas, né? E ele criticava muito essa coisa egocêntrica da academia, né? Ele dizia assim, a academia tem que produzir para a comunidade, para o entorno dela, não é produzir para os pares. Então, gente, à medida que eu fui lendo a Edson Nery da Fonseca, e depois que ele me respondeu, não tenho vergonha de dizer, tá? Eu estava no Maranhão, apresentando, né, já apresentando os resultados da biblioteca prisional, em 2012, quando eu soube da morte dele. Chorei, sabe? Nossa, fiquei muito triste quando ele morreu. Ele era poeta também, né? Morreu sozinho. É como ele disse, ele viveu a vida dele em função do que ele acreditava, né? E, para quem não sabe, ele nunca foi abertamente assumido, mas, como eu disse para você, eu estudei, eu procurei saber quem ele era gay, só que ele vivia a vida dele, né? Como ele diz, né? A minha vida eu vivo para mim, eu não vivo para os outros, eu não preciso os outros saber da minha vida. As pessoas têm que saber do bibliotecário que eu sou, e não do homem, né? Então, assim, acabou morrendo sozinho, né? Numa sala, no meio dos livros dele, fiquei muito triste. Então, assim, se você me perguntar, teu ídolo no Brasil? Edson Nery da Fonseca. Inspira mais dentro da área. Porque é difícil a gente encontrar referências assim, porque sempre acaba caindo no lugar comum, né? Sempre os americanos, os europeus, né? A própria figura do Ranganatha e tal. Eu sou suspeita para falar porque eu tô falando com a minha memória. Boba. Mas são coisas que a gente, estudante, a gente perde no caminho, né? Você falou que principalmente introdução à biblioteconomia, está na maioria dos currículos, né? De bibliografia obrigatória, como... né? Ou sabe quem foi o cara, quem é o que ele representa, o que isso tudo você fala que isso pode representar para a gente como profissional agora. E é meio tenso. Eu só, para você ter ideia, eu só consegui
ele deu uma entrevista uma vez, ele falando, né, que o título de bacharel isso é uma profissão, né? Eu sou bibliotecário, titulação não é profissão, é só um título acadêmico, né? Então, cada vez que eu lia uma entrevista do Edson Nery da Fonseca, sabe aquela autoidentificação, assim, sabe? Sim. Porque o Edson Nery da Fonseca, com ele, não tinha meio termo. Ou você gostava ou você odiava. E assim, olha, Bruna, parece muito louco, mas eu tenho pessoas igual você, assim, cara, que me cobrem de carinho, que me dão maior força, ou eu tenho pessoas que literalmente me odeiam. Sabe? Eu imaginei, até por conta do teu percurso atua e quer que sejam representados, visibilizados, isso causa muito. Cara, quem me acompanha nas redes sociais, eu não respondo. Eu não devolvo na mesma moeda. Eu sempre fiz isso. Opa! Tudo certo aí? Você tá me ouvindo? Aqui parou. A gente Voltemos? caiu? Não. Estou te ouvindo. É só deu aquele. Então, a partir do momento que eu estou respondendo aquela pessoa usando os mesmos argumentos, né? Eu tô me colocando no mesmo patamar. E aí as pessoas falam assim, mas você tem tanta paciência com os haters, com os bolsonaristas, com tudo. Eu falo, gente, são essas as pessoas que mais precisam de mim. Que mais precisam do profissional da informação são as pessoas que mais precisam de informação. Devolver a elas, né, as mesmas pedras que me jogaram é me colocar no mesmo lugar delas. Eu acho tão estranho no Brasil que eu tenho visto muito uma esquerda raivosa. Uma esquerda que critica o bolsonarismo usando os mesmos argumentos, a mesma raiva, o mesmo ódio, sabe? Atacando o mesmo afronte. E eu não sei, eu pelo menos assim, eu não conheço a história de um pacifista, né? O Mandela ficou 27 anos preso e eu nunca vi o Mandela devolver na mesma moeda, sair da boca dele o mesmo ódio que saía da boca dos outros. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir o pacifismo segurando em armas. E quando eu digo na rede social, armas que eu digo são palavras odiosas. Então eu não faço isso. Sim. E olha, eu já passei por situação das pessoas confrontarem o meu trabalho, mas eu já recebi ameaças. Eu sei onde você mora, eu sei das suas filhas. E assim, olha, gente da nossa área, como assim? Eu tenho prints, eu já fiz denúncias, enfim. Eu me lembro que, tipo assim, das pessoas me atacarem no sentido de acharem que eu sou defensora de bandido, né? De pessoas chegarem, né, e dizerem assim, eu quero ver se acontecer algo. Tomara que aconteça algo com você ou com as suas filhas. Então, assim, olha, eu já recebi argumentos e coisas assim que você não tem noção. Para você ter uma ideia, geralmente eu faço da minha rede social um diário de campo, eu não lembro se mas eu acho que eu comentei isso. Eu estava com uma das minhas filhas, com a Ludmila, a gente estava numa praça em Santa Catarina, em 2018, o ano, né, das eleições, e a gente foi atacada quase que às vias de fato, no meio da praça. Gente, eu estava fazendo uma contação de história, contação de história, sabe? E aí, terminando o meu trabalho ali, as pessoas vieram me dar os parabéns, adoraram e tudo, e aí as pessoas, era bem na semana da eleição, né? E aí me perguntaram, né? E aí, bora, Bolsonaro? E aí eu olhei para a cara e falei assim, eu sou o professor. Eu fui atacada, eu e a minha filha. Nós estávamos dentro de um Uber, para você ter uma ideia, a caminho do hotel, e o cara chegou e elogiou, porque saiu na televisão, o projeto do Buck Truck, lembra da Sim. E o cara elogiou, que bacana, eu vi na televisão e tudo. E aí, como é que funciona? Quando eu falei que era via Lei Rouanet, o cara freou o carro. O cara freou o carro bruscamente e falou que essa vagabundagem vai acabar. Ele xingou eu e a minha filha, sabe? Então, assim, olha, eu já passei por coisas que você não tem noção, assim, pelo fato de atuar com o social.
Eu digo assim, gente, é muito fácil você ir para uma rede social e usar o termo biblioteconomia social. Mas só quem trabalha pela biblioteconomia social aqui, a arregação das mangas, sabe da perseguição, da dificuldade. Então, cada vez que eu consigo alguma coisa, aquilo para mim, gente, é tipo, sabe? É um troféu. Eu não sei te explicar, é tipo assim, cara, valeu a pena, sabe? O caminho é esse. É difícil, é complicado, mas o caminho é esse. Sim. Tanto que as pessoas veem a minha capa do Face, né? Aquela coisa, e eles acham que é uma arte. Não é, gente. Aquilo ali, isso aqui. Aí eu usei como é que se diz, a minha outra profissão das artes plásticas para criar isso aqui. E quando eu criei isso aqui, justamente porque foi isso que me falaram. Ah, mas por que você não vai para a biblioteca escolar? Por que você não vai para a comunitária? Que você não vai? Eu queria prisional. E assim, a mensagem que eu digo aqui, Bruna, é que se você for por onde todos vão, você é mais um indo no mesmo caminho. Mas se você for por onde ninguém se atreve a ir, porque é difícil, porque é complicado, cara, você pode fazer a diferença, olhar para trás e dizer, vem que dá certo, vem que vale a pena. Isso é biblioteconomia social. Com e apesar de tudo, mas eu acho que é o que ainda faz a diferença. Mas deixo bem claro, eu tenho respeito pela técnica, eu conheço a técnica, eu sei aplicar a técnica. Por quê? Porque não existe a biblioteconomia social sem a técnica. Primeiro, a gente caminha a técnica. Depois a gente pega essa técnica, né, dentro do nosso fazer bibliotecário e aplica para o povo. Isso é biblioteconomia social. Sim, sim. Sim. Oh, bacana ver esse relato. Eu já tinha ouvido sobre a questão do Book Truck, né? Que, aliás, eu preciso perguntar sobre muito, porque eu achei um projeto incrível, pioneiro. Eu estava te acompanhando pelas postagens no Facebook e eu lembro de ainda estar na graduação com aquele pequeno probleminha do tipo, isso que você acabou de falar, eu estava seguindo fluxo, né? E eu não estava enxergando um potencial que eu poderia fazer ou mudar dentro de onde eu estava. E aí eu vi o teu projeto e eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu largo tudo, eu vou fazer isso. Né? Porque eu acho que é isso que você falou também. A gente ainda tem uma cultura, principalmente de estudante de biblioteconomia, e não pensar muito fora do que aquilo que está passado ali, né? Na graduação, né? E às vezes até por formas sociais também. Às vezes eu não posso sair da cidade onde eu tô, ou eu só consigo ver essa questão de vou para a universitária, porque aqui ou vou para né? E essas pequenas que eu vejo assim, não são assim, mas às vezes na graduação. Eu senti na hora que, ok, é isso que eu quero fazer. Eu não sei como eu vou fazer, mas é isso que eu quero fazer. Vou perguntar para ela algum dia, e é isso que eu estou aqui perguntando para você. Foi essa experiência no Book Truck. O que você fazia, como é que era o projeto, se você quiser contar um causo. O Book Truck, gente, é um projeto viabilizado via Lei Rouanet, né? E eu falo, as pessoas criticam muito a Lei Rouanet, mas assim, olha, de um sentido bem simplista. Né? Porque, mas o Luan Santana da Lei Rouanet, Cláudia Leite, não, gente. O Luan Santana e a Cláudia Leite, eles nunca entraram, a equipe deles nunca entrou lá para submeter nada pela Lei Rouanet. É uma empresa que vai lá, escreve um projeto e diz que ela precisa de verba para levar a Cláudia Leite lá numa cidadezinha do sertão nordestino. Quais são as chances daquela cidadezinha lá no meio do nada ter a possibilidade de ir a um show de Cláudia Leite? Mas, né, a partir do momento que aquela pessoa colocou o projeto dela, se submeteu à Lei Rouanet, em que as grandes empresas pegam 4% do seu imposto de renda, em vez de dar para o governo, ela patrocina aquele projeto, aquela empresa ela vai lá na cidadezinha do sertão
e leva a Cláudia Leite para lá, para fazer um show lá. Não foi a Cláudia Leite que submeteu nada à Lei Rouanet, foi uma empresa, uma produtora que colocou o projeto foi aprovado, uma empresa acreditou, e aí deu àquela empresa o dinheiro que ela precisava para contratar a Cláudia Leite. Então, sim, eu acho que, como tudo, tem muita desinformação. Então, por exemplo, na época, eu atuando ainda no cárcere, porque eu atuo no cárcere já há 10 anos, gente, e a profissão de bibliotecária, ela, até hoje, lamentavelmente, não existe na cadeia, no cárcere. Não tem uma outra maneira da gente trabalhar, senão de um modo voluntário. A gente não tem uma porta legítima, aberta, que a gente possa atuar lá dentro de modo rentável, trabalhar, ganhar e ter o direito de entrar por uma porta da frente. A gente trabalha no cárcere de modo voluntário, trocou o administrador da cadeia, se ele achar que educação para preso não precisa, ele te manda embora, fecha a biblioteca, e aí tu volta, enfim. E eu precisava trabalhar, eu tinha abandonado a minha primeira profissão. Aí eu seguia na biblioteconomia, ou eu voltava para as artes, mas eu precisava pagar minhas contas. E aí, uma empresa da capital, Porto Alegre, porque a minha cidade fica aqui no extremo sul, essa empresa é uma empresa voltada para projetos culturais e sociais transformadores, ou seja, levar, né, a cultura, levar o livro e a leitura para localidades em que o livro e a leitura ainda não chegaram. Só que não basta, além de levar o acervo, de doar esse acervo, eles apresentam o livro para aquelas comunidades. O que é apresentar? Fazer mediação da leitura, roda de leitura, mostrar para aquela comunidade de que forma ela pode, né, pegar o livro, como é que ela vai fazer aquela leitura, fazer aquelas pessoas meio que se encantarem com os livros, né? Mostrar para elas que o livro ele pode não solucionar o problema daquela comunidade, mas que pode mostrar a elas o caminho para solucionar, pode oferecer a elas a informação de como ir atrás da solução. Então, eles falaram assim, eles precisavam de uma pessoa, de uma bibliotecária, que trabalhasse, né, com populações em vulnerabilidade social. E aí eles ficaram sabendo que a Kátia fazia a mediação da leitura na cadeia, que a Kátia pegava o carrinho da biblioteca, ia dos pavilhões, e aí eles chegaram e falaram assim, olha, o teu nome foi indicado para a gente justamente porque quem trabalha dentro da cadeia fazendo mediação da leitura está preparada para ir para qualquer lugar. E aí a gente começou aqui na minha cidade, percorrendo a parte rural, né? Percorrendo as ilhas, nós temos 3 ilhas aqui, e aí daqui eles já me jogaram direto para o Nordeste, que foi para trabalhar lá no entorno do Rio São Francisco, na região ribeirinha. E lá a Kátia descobriu que nós temos no Brasil localidades desconhecidas dos brasileiros e negligenciadas pelo governo. E aí, gente, por isso que hoje eu não entro em briga em rede social em lugar nenhum por causa de partido político. Porque eu percorri 9 cidades no entorno do Rio São Francisco. Dessas 9, 4 eram cidades administradas pela direita e 5 eram cidades administradas pela esquerda. A maioria PT. Nas 9 cidades, nenhuma tinha biblioteca pública, nem comunitária, nem nada. Nessas 9 cidades, não tinha saneamento básico. E nessas 5, gente, vejam bem, eu sou atuante, militante dos direitos humanos, mas eu não vou passar por cima por achar que, não, se você é dos direitos humanos, você tem que ser da esquerda. A esquerda também erra, gente. A esquerda também erra. Sim. Eu fui fazer o meu trabalho num lugar que, para chegar lá, eu tinha que passar no meio de escoras de madeira. Eu vi o gado bebendo água no mesmo rio que a criança tomava banho, as mulheres lavavam louça e lavavam roupa. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou chegar para esse povo e dizer, olha, o livro é bom, o livro empodera, um povo que não tem água, que não tem saneamento. Mas eu tinha que fazer o meu trabalho. E aí, quando eu cheguei lá para fazer meu trabalho, tinha acontecido de manhã, não é uma praça, não sei me explicar para você, tipo um coreto no meio do nada, com árvores em volta, que eles chamavam de praça da cidade, mas era
sabe? Aquelas cidadezinhas do sertão mesmo, nordestino, lá pertinho do Rio São Francisco, sabe? Um povoado. Sim. E aí tinha tido uma solenidade do PT ali de manhã, e aí à tarde eu cheguei lá com os livros, e aí não existia uma sede, não tinha um salão, não tinha nada, só tinha aquele espaço ali. As pessoas todas, cada uma levou sua cadeira de casa, outros sentavam no chão, toco de árvore e tudo, né? Para assistir Sim. a bibliotecária fazer contação de histórias, eles não sabiam nem pronunciar bibliotecários, nem sabiam o que era isso. E aí eu pedi ao pessoal se podia retirar aqueles balões brancos e vermelhos com aquele número 13, que era um fundo, né? Porque eu ia fazer a contação. Uhum. Não, mas esse projeto da senhora aí não é via Lei Rouanet, isso aí a senhora não... A gente quer deixar. Eu falei, não, eu não quero. Eu digo assim, isso daqui não é um projeto do PT. Isso aqui não é um projeto de partido nenhum, isso aqui é um projeto para o povo, um projeto do povo. Aqui, se tiver que ter algum cenário nas minhas costas na hora de tirar uma foto, que seja o povo e os livros. E aí eles falaram, nós não vamos tirar, se a senhora estiver achando ruim, não faça o seu trabalho, não conte histórias, então. Né? E aí, gente, é o que eu digo assim, olha, é vivendo, é experienciando o que você vê. Que enquanto nós brigamos, discutimos, tem gente que chega a matar, né? Chega aí para as vias de fato, por causa de partido político. Mas, gente, o partido político, ele quer ver, sabe? Então, assim, olha, é o que eu digo, vamos lutar e brigar pelo que é certo, não por causa de partido. Né? E é como eu disse para você, eu vi dos dois lados, eu vi erros dos dois lados, então, enfim. Uhum. E aí a gente levava uma estante mesmo, né, com obras literárias, deixava na comunidade, se tivesse uma associação, se tivesse sabe? Por exemplo, a gente trabalhou com quilombolas, né? Então eles têm lá um lugar onde fica os remédios, né? É um troço feito de palha, onde fica uma espécie de farmácia. E ali eles colocaram a estante com os livros, porque eles disseram que os remédios era para curar o povo daquela comunidade quilombola, para cuidar da saúde. E que os livros também Sim. eram remédios, mas eram os remédios para a alma. Né? Então eu achei muito interessante a analogia que eles fizeram. Né? Uhum. Aqui ficam os remédios para o corpo, e ali ficam os remédios da alma. Então eles colocaram a estante de livro na mesma palhoça, assim, naquele negócio feito, né? E eu achei muito interessante. E aí a gente percebeu que não bastava só levar a estante, né, e levar os livros, que era preciso que eles conhecessem o que é uma biblioteca. Porque, gente, eu falava biblioteca, parecia que eu estava falando de um centro espacial, sabe? De uma nave espacial. Gente, eu não estou falando de décadas atrás. Para quem não sabe, tem 5 anos que eu sou bibliotecária. Eu me formei, tá, em janeiro de 2015. Eu estou falando aqui de 2017, 2018, gente. Você tem noção do que é um brasileiro que não sabe o que é uma biblioteca? Que nunca entrou numa biblioteca. E aí, essa empresa falou, então vamos fazer assim, ó. Se não tem biblioteca lá, vamos levar a biblioteca até eles. Mas como que a gente leva uma biblioteca? Uma biblioteca itinerante, uma biblioteca sobre rodas. E aí a gente pegou um furgão, né? Tipo o furgão do todo laranja, tiramos os bancos, muito bacana, estantes com livros, mesa com computador, com tablet, com notebook, com vários e-books. E aí, assim, olha, toda vez que você saía, as estantes você tinha que colocar, eram tipo cinto de segurança para livro, dos livros na estrada. O computador, essas coisas, tinha um grande baú dentro quando a gente colocava os computadores ali, tudo era amarrado, tudo equipado. E nós saímos daqui da minha cidade, extremo sul do Rio Grande do Sul, e encerramos lá no interior de Goiás, na cidade de Lusiânia. Nós viajamos 21 mil quilômetros na estrada. É como ir daqui do Chuí ao Iapoque, ida e volta. Iapoque ao Chuí, ida e volta. Caraca! Por quê? Porque a gente não ia, assim, a nossa intenção não eram as metrópoles, né? Então, era o interior. Por exemplo, quando eu estive em Santa Catarina, a gente as pessoas conhecem as praias daí, né? A parte litorânea, mas elas esquecem que por trás das praias tem a área rural de Santa Catarina.
que para a pessoa Sim, curtir sim. o seu peixinho na beira da praia do litoral de Santa Catarina, né, para a pessoa curtir aquela coisa turística de Santa Catarina, tem o povo lá do campo trabalhando para isso. Então, em Santa Catarina, a gente foi lá no meio do campo, lá da parte rural. E aí a gente foi seguindo, né? Santa Sim, Catarina, sim. Paraná, São Paulo. A gente ficava cada semana numa cidade, sempre priorizando comunidades em vulnerabilidade social, bairros de violência e criminalidade e área rural. Sempre procurando percorrer locais em que as pessoas nunca estiveram numa biblioteca. Então, a gente ficava uma semana ali. Elas pegavam um livro numa segunda-feira e elas tinham até a próxima segunda-feira para devolver o livro. Se elas quisessem ficar ali o dia inteiro, por quê? Porque o furgão, ele tinha uma lona na frente, né? Um toldo, a gente descia o toldo, tapetes no chão, tinha puff. A gente fazia assim, você sabe tocar uma viola, sabe tocar um violão, um pandeiro? Vem para cá, a pessoa ia, os artistas locais iam para lá. E se você fosse um artista Gente, local, que você ia para lá para fazer o show, você era remunerado. Por quê? Porque no projeto falava que a gente pagava, entendeu? sim. Por uma hora de arte, né? Uma hora de um artista. Mas a prioridade era o artista local. Então a pessoa fazia isso, ela assinava aqueles recibos simplesinho ali, mas a intenção era justamente isso, né? O artista local. E isso foi, por exemplo, quando eu falo em viola, porque quando a gente ia lá para o sertão, lá para o lado de Goiás, lá para o Nordeste, né? Eu sei tocar minha viola aqui, sei fazer, traga a sua viola. Aí a pessoa ia para lá com a sua viola. Quando a gente ia para o Nordeste, a pessoa levava o seu pandeiro, o seu tambor. Nossa, a gente já teve assim tudo que você possa imaginar. Mas foi a maneira que a gente encontrou de fazer com que as pessoas pudessem saber o que é uma biblioteca. Então, se Sim. você nunca foi numa biblioteca, a biblioteca passou aí até você. E a gente fez esse projeto em 2018, o ano todo. Para quem me conhece nas redes sociais, sabe que o ano passado foi um ano atípico na minha vida, né? Então, o ano passado eu não fui para a estrada, né? Eu tipo assim, meio que parei a minha vida por questões pessoais. E esse ano eu estaria voltando de novo, aí veio a pandemia, né? Mas o projeto continua. Sim, continua, tanto que agora mesmo eu recebi outro cronograma de novo. Olha, a gente está nesse impasse, né? As aulas começando, a gente podendo ir para a estrada, enfim. Mas é aquela coisa, a gente trabalha com um projeto cultural, né? E social transformador. Então, se a intenção da gente é transformar, Sim. a gente também tem que saber que para transformar tem que ter conscientização. Ainda não é a hora da gente ir para a rua. Né? Não é uma gripezinha, é uma coisa séria, né? Então, a gente parou esse ano por causa disso, né? Mas é isso. Eu tinha finalizado, mas então, em 2018 ali, eu não recebi né? Eu fazia também como eu aplicando da Santa Catarina, eu vi. Aí, também procurar todas as portais sobre poder apresentar também ao gestor da beca, porque tinha uma questão séria também. Eu, uma coisa que fosse A tua voz simplesmente, começou a né? picar de novo. Pega o fone. Segura o fone, Bruna. Isso. Tá. Onde você tá, que eu acabei caindo. Talvez Facebook, né? Mas também para a biblioteca agora. E eu estava ali de 2018 continua para mim. Tinha sido só aquela temporada ali, né? Mas ó, saindo da pandemia, filha, eu sei que tu vai seguir não agora. O estrado do limite. Tem algum cálculo para falar numa dessas viagens? Causos? Isso, algum cálculo dessas viagens? Nossa Senhora, eu acho que
a minha vida ela é feita de causos, né? Mas é que nem eu digo, né? Os causos, os contos da vida real, né? Por exemplo, numa dessas cidades que eu tive, né? Que foi Campinas, em São Paulo, a gente parou numa praça que ficava num bairro de violência e criminalidade. Quando eu digo uma praça, a gente é praça mesmo, assim, chegar, encostar com o furgão biblioteca, ficar ali na beira da praça, montar, e aí as pessoas vão passando, vão chegando. Sabe o que me lembra, Bruna? Sabe aquele Teatro Mão Baby? Sabe que o teatro ele ia viajando de cidade em cidade? Porque porque meio assim, porque, por exemplo, gente, não é só chegar e abrir o furgão. Eu botava o microfone sem fio e fazia contação, e as pessoas começavam a ouvir aquela contação de história, e ia chegando, e quando a gente via, estava aquele círculo, a comunidade toda ali no entorno, né? Teatro de boneco. Além de mim, a gente trabalhava e trabalha com um ator de teatro, e é um ator de teatro com os marionetes, né? Então, eu aprendi muito, porque como assim vamos misturar o livro com o teatro? E é isso, gente, informação é arte, informação é cultura, né? E aí a gente fazia aquela interação para mostrar para as pessoas que os livros podem, que eles são divertidos, né? Então a gente chegou naquela comunidade, naquela praça, e aquilo lotou. E quando eu terminei a minha atividade, convidei as pessoas, vamos conhecer, vamos entrar. O furgão, biblioteca, ele tem uma rampa, as pessoas entram por trás, né, com perdão da expressão, pela bunda dele, assim, e saem do lado, com os degraus, assim, né? E eu convidei as pessoas. E aí, quando eu terminei a minha atividade, eu percebi que do outro lado da rua haviam homens encostados no muro, aplaudindo. E eu achei aquilo tão bacana e falei assim, vocês não querem vir aqui se aproximarem, né? E eles fizeram com o dedo que não. Mas eles estavam empolgados assistindo aquilo. Aí, como as pessoas já estavam entrando, a gente também sempre tem auxiliares e tudo, o que eu fiz? Tirei meu microfone e tudo, eu atravessei a rua e estiquei a minha mão para agradecer pelos aplausos. E aí, um deles chegou para mim e não correspondeu ao meu aperto de mão e falou assim, a senhora quer apertar a mão da gente? A senhora nem sabe quem é a gente. Aí eu olhei, são pessoas que estavam me aplaudindo. Não, dona, a gente é tudo presidiário. Aí eu logo para quem que eles foram falar que eram presidiários, achando que... Logo para quem que eles foram falar de preconceito de presidiários. Falei, gente, tá tudo em casa. Porque eu trabalho na biblioteca prisional, eu trabalho. Se hoje eu estou aqui dentro desse furgão biblioteca, dessa biblioteca itinerante, foi porque meu trabalho começou na cadeia. E por meio da cadeia eu descobri que não bastava levar o livro só para o cárcere, que a gente vai esvaziar a prisão justamente trabalhando na educação, com o livro e a leitura aqui fora. Então, por favor, aí que eu espichei a minha mão mesmo, todos eles apertaram a minha mão e eu os convidei para conhecer a biblioteca. E aí eles falaram, a gente não pode, porque a gente só está aqui assistindo a senhora, que a gente era uma pedreira. Quando eu digo pedreira, pedreira mesmo, eles estavam ali quebrando mármore, quebrando coisas, então eles trabalhavam de dia ali para diminuir a pena, à noite eles iam para a cadeia. Tinha muitos PMs, chefes de segurança, eles estavam escoltados, mas como eles ficaram quietinhos, olhando, até o chefe de segurança também estava assistindo a gente, parou todo mundo, né? Sim. E aí eles falaram que não podiam, porque o chefe de segurança não ia deixar. E eu cheguei para o chefe da segurança, me apresentei, falei com ele, né? E aí ele falou assim, vocês querem ir lá? Se o senhor levar, a gente quer. E aí, e aí o que o preso faz? Toda vez que ele vai se locomover para algum lugar, né? Ou do trabalho, ou da cadeia, ele faz assim, né? Ele estica os braços para ser algemado. E aí o chefe da segurança falou assim, não precisa de algema, coloquem só as mãos para trás, que eu possa ver. E aí eles estranharam, porque eles estavam saindo do local deles, atravessando a rua sem algema. E aí eu fiz questão, cheguei para o chefe de segurança, né? Como eu disse para você, eu quando quero uma coisa, eu acabo ganhando pelo cansaço, né? E levei todos eles para dentro do furgão. E eles viam os livros, eles abriram os livros,
eles ficaram encantados. Tem foto, não sei se você chegou a ver, Bruna, eu cheguei a postar a foto na rede social em que eu estou com eles. Eu lembro Eles de estão com umas com a fotos. blusa branca, com aquela calça bege da prisão de São Paulo, né? Sim, E, sim. e tinha alguns desses presos, eles eram 13. Alguns desses presos já estavam na preparação para condicional, ou seja, eles trabalhavam de dia, dormiam na cadeia de noite. Aos sábados, meio-dia, eles podiam ir para casa, ficar em casa sábado de tarde, domingo de noite, eles voltavam para dormir na cadeia. No domingo, a gente fazia atividade de despedida da cidade. Então, a gente ia para o local, assim, a feira, para o local que tivesse mais movimento para se despedir daquilo ali. E aí a gente estava já quase fechando assim, o furgão, quando chegou, né, 2 desses presos, né, com a família, com as esposas e com os filhos, né, e um deles chegou para mim e falou: Dona, eu tinha que vir aqui trazer meus moleques, porque como é que eu ia dizer para o meu filho que eu entrei numa biblioteca em cima de roda, uma biblioteca que anda no Brasil, e não poder trazer meus filhos? E aí, aqueles 2 presos voltaram. Né? Um levou um casal de filho com a esposa, o outro só tinha um menino, foi lá com a esposa e o menino, porque eles falaram assim: a gente conheceu, os nossos filhos precisam conhecer também. Né? E aí foi muito bacana, porque imagina, não esperava que eles fossem voltar no fim de semana arrumadinhos, cabelo penteado, né? Todo bonitinho, né? E foram lá e levaram seus filhos para conhecer, né? O que era uma biblioteca em cima de roda. Então tem muitas histórias. Olha, já aconteceu histórias da gente ir para uma área rural, histórias tristes, inclusive, mas que a gente percebeu que tudo vai além do livro e da leitura. E tem um livro infantil chamado Não Encosta em Mim, Seu Bobalhão. Né? É um livro que ele fala sobre abuso sexual infantil, sobre os caras que abusam de crianças, né? E uma menina, devia ter uns 11 anos, como eu disse para você, a gente ia para essa comunidade, as escolas levavam as crianças, as creches levavam as crianças, os moradores, e na área rural, como é que diz, os pais estavam trabalhando e as mães levavam as crianças, ou então o responsável por aquelas crianças enquanto os pais estavam trabalhando. E aí entrou uma menininha de 11 anos, ela pegou aquele livro e sentou-se, né, afastada das outras crianças com aquele livro, e aí e naquela parte rural tinha uma associação, naquela associação tinha uma enfermeira, uma assistente social, eram pessoas responsáveis pelas crianças daquela comunidade, né? E aí aquela menina pegou e me entregou o livro tremendo muito. E eu falei assim para ela: você gostou do livro? Aí ela baixou a cabeça. Eu falei, que assim, claro, como bibliotecária, como eu disse para você, não existe social sem a técnica. E na técnica eu classifiquei aquele livro, eu dei uma classificação, fui eu que tombei aquele livro, eu coloquei no catálogo, então eu sabia do que se tratava o livro. E eu digo assim: você não quer conversar sobre o livro? E ela baixou a cabeça de novo. E aí, só que eu percebi que o olho dela estava muito marejado. E aí eu cheguei para a assistente social e falei assim: quem é aquela menininha? Aí ela é filha do fulano, né? São trabalhadores rurais aqui e tudo. Eu falei assim: aquela menininha pegou esse livro, é um livro bem fininho, ela leu grande parte do livro, né? Me entregou o livro com o olho marejado de lágrima. Procura averiguar, tem alguma coisa com aquela menininha, eu falei para a assistente social. Aí nisso, a enfermeira que cuidava da saúde daquela comunidade chegou e falou assim: ó, há muito tempo que a gente desconfia, mas ela não fala, a gente precisaria dela falar. Né? Isso foi no primeiro dia que nós chegamos lá. Ela não fala, mas há muito tempo que a gente desconfia que ela está sendo abusada sexualmente pelo padrasto dela. Mas ela não fala, a gente não consegue, enfim. No dia seguinte, ela voltou, ela sentou-se, ela participou das atividades, e aí o que eu fiz? Eu chamei ela, né, para ser a minha auxiliar. Eu digo: gente, eu não consigo contar a história sozinha, eu preciso de alguém para me auxiliar. É a maneira da gente empoderar as crianças, e aí coloquei ela como minha auxiliar. No terceiro dia, eu falei para ela que eu tinha gostado tanto dela me ajudando, que eu queria que ela ficasse até o final. E aí, no quarto dia, eu já tinha conquistado a confiança dela. E aí eu pedi para ela: olha, tá, olha a bagunça que eles fizeram, tiraram todos os livros do fogão do lugar, você me ajuda?
porque realmente é um serviço nosso colocar os livros depois no lugar. Aí ela, tia, como é que eu te ajudo? Olha, se tiver aqui, ó, o Durex verde, tá? É literatura brasileira, é livro de adulto aqui, ó. Se tiver com rosinha, com azul aqui, é da literatura de criança. Aí ela foi me ajudando. E eu falei, vamos falar sobre aquele livro, não sei o quê. Olha, só tá eu e você aqui. Auxiliar, você me auxiliar. O que a gente conversa aqui vai ficar aqui entre nós. Ela, tia, é porque ali fala, né, negócio de tocar, né? Porque tem adulto que toca na gente e fala que é brincadeira, mas nem sempre tocam na gente é brincadeira, às vezes até machuca, e ela começou a se abrir. E eu falei para ela, e por que você não fala, né, para a tia fulana de tal, que é a enfermeira? Eu digo a enfermeira, porque a enfermeira, ela era, até administrativamente falando, a responsável por aquele núcleo ali. Aí ela foi e falou assim, mas tia, eu não falo porque ela não vai acreditar em mim. Porque o meu padrasto fala que ninguém vai acreditar em mim se eu falar alguma coisa. Aí eu falei, pois eu digo para você que ela vai acreditar sim. Como é que a gente vai saber se as pessoas vão acreditar na gente se a gente não tentar? Será, tia? Eu falei, você me permite? Você deixa eu chamar ela aqui? E aí, assim, eu chamei, a enfermeira veio, a assistente social veio. Resumindo, assim, Bruna, já estava próximo da gente ir embora, né? Eu fui embora e depois eu acabei recebendo um feedback, acabei recebendo, né, no meu WhatsApp, o contato daquela enfermeira e daquela assistente social, que descobriram que ele abusava não só dela, de 11 anos, como abusava da irmãzinha dela, que tinha 5 anos de idade. O cara foi preso, né? Enfim, e eu não sei explicar para você, assim, eu chorei muito, muito quando eu descobri, né, que ele tinha sido preso. A mãe, né, as crianças foram entregues para a avó, porque parece que era com a mãe fazia, tipo, a mãe fazia vistas grossas, né? A mãe estava sendo permissiva, digamos assim. O que acontece, né? Na maioria dos casos, enfim. Sim, As crianças foram entregues para a avó. onde não, instituições não. As crianças estavam com a avó, né? Foram entregues para a avó, diz que a avó as tratava muito bem, a avó ficou contra a própria filha, porque achava que a filha, naquele momento, não interessa, ela tinha que ser a favor dos filhos, enfim, então parece que a avó era uma pessoa bem mais centrada e tudo, né? Enfim, então, é o que eu digo para você, tudo vai além do livro e da leitura. E por isso, inclusive, eu falo, né, ao contrário do que as pessoas acham, eu respeito tanto a técnica, gente, que quando a gente vai escolher o nosso acervo, a gente não escolhe um acervo ao esmo. A gente procura sempre obras que possam deixar uma mensagem. Né? Então, eu faço as minhas mediações de leitura que eu falo de livros sobre o bullying, assim como eu falo sobre livros, né? Tira a mão de mim, seu bobalhão, que é um livro que fala sobre o abuso sexual infantil, mas usando a linguagem das crianças. Né? Então, assim, gente, nós, na condição de profissionais da informação, a gente tem uma responsabilidade, um poder tão grande nas mãos se a gente usar isso social, desde o momento da aquisição de um livro até o momento de você apresentar este livro para o teu leitor. Né? Então, assim, olha, nossa, são muitos causos, Bruna, mas de modo especial eu te falo desses dois, em que o meu caminho sempre se cruza com o cárcere e no dia que a gente conseguiu fazer com que uma criança deixasse de ser abusada sexualmente pelo seu padrasto por causa de um livro que estava ali dentro do fogão biblioteca. Mas diferença. A gente... Eu fui criada em cidade do interior de Minas Gerais, né? E as referências que eu costumava ter, que de escola tinha, era para escola, né? Aí, às vezes, assim, eu conseguiu vivendo no interior, ouvi bastante reflexos, né, desse tipo, violência doméstica, e às vezes não tinha essa dentro da própria escola de poder. Eu acho que isso é um bibliotecário. Também, que não, peraí, tem alguma coisa acontecendo ali. Vamos tentar fazer essa ponte. Isso é uma coisa que na nossa área deveria melhorar. Eu acho que o bibliotecário era não tinha. Né? E falou assim, como é que a gente está preciso poder de um olhar, né, que eu acho que falta.
gente bem enxergar a pessoa, porque ela está ali demonstrando, né, o que ela é. E fascinante que é lugar onde justamente a gente, onde a academia, toda essa construção, né, de bibliotecário que a gente tem, não alcança e que tem histórias muito, muito bem sucedidas, sabe? Tipo, ok, foi uma minha, mas talvez é sério, sabe o negócio do derrubar o dominó e eles foi essa minha vivencia, né? Mas talvez tenha dado uma verdade que estava ali junto com ela. Então, o trabalho eu sempre importante. eu sempre digo que o bibliotecário ele tem que ter noção de que o fazer bibliotecário dele não é para ele ou para os pares, né? Que aquilo ali vai respingar no povo, na comunidade a qual aquela biblioteca está inserida, né? E eu digo, no dia que a gente tiver a consciência do poder que a gente tem, do quanto a gente consegue, né? Pode parecer utópico, mas não é, gente. A gente consegue, às vezes, determinadas situações, né? É como eu digo, tudo vai além do livro da leitura, né? Mas tudo só vai além do livro da leitura dependendo do modo como você faz a tua aplicabilidade bibliotecária, dependendo do modo de como você vai exercer aquilo que você aprendeu, né, como profissão na tua vida, né? Porque é isso, né? Eu sempre digo que uma biblioteca, para existir, ela só precisa de livros e povo. Ela não precisa nem de paredes físicas. Sim. E a biblioteconomia para existir, ela só precisa de livro, povo e um bibliotecário. Não preciso de mais nada. Exatamente. Exatamente. Você pegou um livro aí que eu vi, a gente... Eu ganhei de presente, olha. Transgêneros no cárcere, gente, eu ganhei de presente do professor Lafayette Júnior, ele está em Portugal, ele é da Unirio, professor de biblioteconomia, e aí ele me mandou, gente, primeiro, que eu não li esse livro, não posso dizer assim que foi um dos livros que pegou fogo, porque eu não li ainda, Transgêneros no cárcere, mas é um livro que eu já estava querendo há muito tempo, por quê? Porque no cárcere nós temos os trans, nós temos os presos LGBTs, né? Dentro do cárcere, e assim, olha, estes são apenados, sentenciados 2 vezes, eles foram sentenciados pela justiça, né? E no cárcere eles são sentenciados pelos presos. Dentro da cadeia, gente, a virilidade, a masculinidade do preso é uma arma, tá? Então, assim, olha, não pense vocês, eu bato boca nas rodas, que eu faço as rodas de leitura dentro da biblioteca, na mediação da leitura, eu bato boca com os presos, eu xingo eles, porque eu digo assim, ó, lá fora, eu sou chamada de defensora de bandido por causa de vocês. Lá fora as pessoas me apontam o dedo, tá? Porque elas são preconceituosas. Vocês são os indivíduos que mais sofrem com preconceito, porque vocês carregam um X na testa o resto da vida. E aí aqui dentro vocês são preconceituosos, aí eles, dona Kátia, não é bem assim, né? Mas, pô, a gente vai tomar café ali, né? E o cara que tá ali, que é viado, que é viadão, ali sabe onde o cara botou aquela boca, porque não sei o quê. Aí o outro, não, mas ó, é diferente, a gente só, com perdão da expressão, a gente, né, usando a linguagem do preso, tá, gente? A gente só come. Eu falo, tá, você só pega, você só come, você não é viado, você é um machão, gostosão. Quer dizer, você reclama do preconceito lá fora e você é preconceituoso aqui dentro. Eu chamo a atenção deles na biblioteca. E essa é uma das coisas que outro dia, eu vi você, até pela ACB, vocês fizeram uma live com o pessoal do gênero, né? Sim, sim. E é uma coisa que eu falei com o Carlos Wellington, né? Eu falei, Carlos, a gente precisa... Eu falei, Carlos, a gente precisa trabalhar juntos. A Comissão das Bibliotecas Prisionais, com o grupo de vocês de gênero, por quê?
para a gente falar sobre a homossexualidade atrás das grades, a gente falar, Carlos, sobre o cara que está lá atrás das grades. Já não basta ele estar atrás das grades, e lá atrás das grades ele é sentenciado pelos outros presos, porque ser gay para os presos lá dentro já é um crime. Né? Então, assim, olha, você não tem noção do que um cara gay passa dentro do cárcere. Engraçado, é uma coisa que me chama a atenção. Eu nunca estudei, parei para estudar sobre isso, Bruna, mas a mulher que está no cárcere, as que não são gays, as que não têm a orientação sexual, mas elas acabam adquirindo a homossexualidade dentro do cárcere por uma questão de carência, porque as mulheres são literalmente abandonadas. Uhum. Então, eu não sei explicar direito, mas é quase que uma condição temporária da homossexualidade no cárcere, as mulheres. Pela carência, pelo companheirismo que a mulher tem uma com a outra. Já vi, sim, casos, tá, da mulher entrar lá hétero e lá dentro ela simplesmente se apaixonou por uma outra colega e saiu de lá e elas casaram e vivem felizes até hoje, entendeu? Uhum. Então, a mulher, com a mulher, ela não tem o preconceito. Então, assim, ó, se você entra lá lésbica e você vai ficar numa cela de uma outra presa hétero, não vai ter problema nenhum. Todas são acolhidas, mas os homens não. Os homens, é viado, vai para a cela do seguro. O que é a cela do seguro? É, usando a linguagem do cárcere, tá? Peço perdão pelo linguajar. Proteção de bunda, proteção de cu. Tá? É para o preso não ser violentado sexualmente dentro da sua cela. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar. Eu falei, Carlos, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa vai ser a dupla dinâmica esses dois grupos trabalharem juntos, né? Primeiro que tudo é representatividade, tudo é batalhas, né? É o advocacy da FEBAB em cima da Agenda 2030, não vamos deixar ninguém para trás. Então, quando a FEBAB resolve fazer o advocacy da Agenda 2030 no Brasil, ela pega as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ela monta para cada objetivo os seus GTs, as suas comissões, ela monta as suas frentes de batalha. Só que eu sempre digo, a gente não tem que duelar entre nós, pelo contrário, a gente tem que caminhar juntos, né? Uma pauta apoiando a outra, né? E aí eu falei, Carlos, é isso, é a identidade de gênero. Nós temos a mulher negligenciada no cárcere, mas além da mulher, os gays, né? Dentro do cárcere, você não tem noção do que eles passam. Trans também, né? A população trans também tem uma grande parte que está atrasadas, né? Que não é uma política pública para pessoas, né? Em sua maioria sempre são as travestis, né? Que justamente são mais violência fora e dentro das penitenciárias, né? Ai, gente, ontem eu parecia criança, eu pulava dentro de casa quando eu vi esse livro. Gente, olha. Eu acho que vai ser uma discussão bacana, que vai muitas ter essa relação também, quando é de relações que um vai para o outro, sabe, Caixa? Eu acho que isso é da moda, porque é isso que dificulta qualquer coisa na vida. Não isso é só emprego, não jeito de visão, não ter um ensino de verdade. Então, tem que ser adorando, e eu tô ficando feliz. Finalmente eu tô conseguindo me ver como pessoa me identificar na bibliotecária, né? Mas eu tô conseguindo esse tipo de importante vocês trazerem essas conversas em todo ambiente, né? Não só no teórico, né? Também na prática, por favor. Acho que tô
Já estamos em uma 20, tá? Se você quiser. Voltou, eu não consegui te escutar direito agora, voltou a ficar picado de novo a tua fala. Tá, a gente está em uma conversa, né? Se Nossa, você como passou quiser, rápido, meu Deus do céu. né? Se você quiser, a gente vai até uma hora, e aí esse consideração mas fica bem à vontade. Não, eu achei tão interessante porque assim é bem isso, né? Uma live livre, onde eu consegui ir daqui, né, do cárcere às estradas literárias desse Brasil, enfim, né? E assim, olha, eu tenho um carinho tão grande por você, Bruna, porque eu às vezes me vejo em você, você é ousada, você é abusada, você é rasgada, você confronta sem medo, assim. Eu admiro muito pessoas que dão a cara a tapa, né? Enfim, então, assim, eu sempre tive o maior carinho, assim, por você, aprendo, né? Outro dia você botou sobre pessoa binária, lá fui eu ver o que era uma pessoa binária, fui ler, né? Enfim. Então, assim, imagina. Gente, você não tem noção do que é você. As pessoas geralmente te mandam uma mensagem no WhatsApp: Kátia, você quer participar de uma live comigo? A Bruna me manda um vídeo. Dona Kátia, vírgula, nova linha, parágrafo. Gente, nossa. Então, assim, olha, a Bruna, eu digo assim que as artes, para mim, na minha percepção, as artes estão perdendo. Enquanto a biblioteconomia está ganhando, as artes estão perdendo, porque eu acho, para mim, com todo respeito à biblioteconomia, mas eu acho a biblioteconomia pequena diante da Bruna. Assim, sabe? A biblioteconomia, na verdade, chata. Eu já cheguei a essa conclusão. A gente é muito chato, a gente é muito sério, a gente não sabe fazer piada. Tá? E quando você tem pelo menos durante a minha trajetória de vida, quando você tem sempre uma caixinha que está te deixando sufocada, tu tem que se trazer que era as artes. Na escrita, eu acho que eu consigo fazer esse papel meio besta de comédia, porque é uma coisa para poder quebrar essa evidência. Porque eu não queria código de eu não sei se por acaso eu vou poder fazer essas coisas. Eu não sei se eu vou ter que, sei lá, reclamar. Vocês estão vendo, mas não sou eu. Né? Porque há um problema. Um problema. Eu já recebi também, não críticas violentas como você como você relatou, mas já recebi umas. A gente tem que esperar agora, né, passar essa pandemia, ou pelo menos amenizar. Eu digo que voltar ao normal não vai voltar mais, né? Mas eu também não gosto desse novo normal. Aliás, habitáveis. Vamos ser francas. O que estava normal não é anormal. Tá? Eu acho que mas a gente tinha. A gente vai passar agora? A gente tinha que agora, quando, né, as coisas derem uma amenizada, a gente marcar algum encontro, né? Sei lá, um encontro nacional dos bibliotecários esquisitos, dos bibliotecários das bibliotequices, aqueles que são fora da caixa, aqueles que não se encaixam, né? Mas eu queria te agradecer publicamente, porque se você não se autoconvidasse para esse papo de recreio, eu jamais faria isso. Tá? Iria ficar. Gente, mas olha, eu já, assim, nossa, eu perdi as contas de quantas lives eu fiz assim nessa pandemia, mas é a minha primeira vez que eu me convido para uma live.
eu quis estar aqui, eu queria estar aqui, porque eu falei, gente, não tem uma coisa mais bibliotequice do que fazer uma live no meio da tarde, 3 horas da tarde, assim, sabe? A Bruna, ela não quer saber se tem uma pessoa assistindo, se não tem nenhuma. A Bruna, ela quer dar o recado dela. E eu digo, cara, eu acho isso o máximo, quando você não fica, né, se ligando, ai, mas qual o melhor horário? Qual é o horário que vai bombar as redes sociais? Mas e o público? E as curtidas? Dane-se as curtidas, dane-se se tem um, se tem dois, se tem três ou não. Eu quero passar meu recado. E eu acho lindo isso em você, sabe? E eu falei, ai, gente, eu também quero, né? Eu também quero fazer uma Eu achei o biblioteca. máximo. E rola um problema de autossabotagem aqui, sabe? Então, tipo, ok, eu vou manter essa live só no monólogo, porque ninguém vai querer participar, sabe? Aí, tipo, tô mandando mensagem, olha, pode dar certo. Né? Eu não sabia que o formato era você com você, né? Aí, do tipo assim, eu falei, cara, né? Ela com ela, por que não pode ser ela com eu? E aí, assim, já a notícia pra ti, em primeira mão, que foi que já tem 4 pessoas querendo também participar dos próximos encontros. Olha Então, que tipo legal. assim. Então, eu vou o que eu comentei, tá? Se eu ficar rica com isso, tá? Se eu ficar rica, metade do cachê tá. Ai, gente, foi muito bom, muito bom. Nossa, eu não sabia o que era uma live tão descontraída, assim. Geralmente a gente vai muito focado num tema, num assunto, tudo. Sim. Mas uma live solta, assim, nossa. As pessoas falam assim, ó, nas minhas outras lives eu falo assim, ó, muito obrigada pelo convite. Aqui com a Bruna, eu vou dizer, Bruna, obrigada por ter aceitado o convite de deixar eu participar, tá? Eu autoconvite mesma. Obrigada aí, deu Eu que te agradeço, amigo. Olha, eu tem que dizer para continuar. você. Você pode achar que não, mas você é uma pessoa que se inspira muita gente. Você exatamente por você ser a Bruna Morgan, você faz a diferença. Você chama atenção exatamente por ser aquela figura diferente que você não está ali para agradar, você está ali para questionar, para tirar a pessoa, né, fora do eixo. Então, assim, eu me vejo, às vezes, em muitas coisas suas, eu me inspiro em muitas coisas suas. Você que não tem noção da sua grandiosidade. Você é uma pessoa admirável, tá? E conta sempre comigo. Sim, irei contar. Meu bem, você quer ver alguma coisa do teu blog, do Facebook, teu Instagram? Boto um link no vídeo para você, porque eu vou acabar no YouTube para ficar organizado no YouTube. Com a sua permissão, é óbvio, né? Para um termo de sessão de imagem, uma coisa assim. Aí, né? Ah, eu pergunta que tá na lista de perguntas. Qual assim? Oi? Come... Consigo. Eu não escutei, cortou a tua voz. Eu gosto de a pergunta foi mais que minhas perguntas tá cortando. Eu perguntei qual é o seu signo. Ah, meu signo. Você. Eu sou Isso. Capricorna. Sou virgem, isso dá certo. Eu sou de 3 de janeiro, Capricórnio. Eita, isso vai para o meu TCC imaginário, tá? Porque eu estou sou só sobre os de desejo entre na relação. E agora não faz sentido nenhum não fazer, tá?
Eu bem agradeço demais pela sua participação. Se por acaso eu tiver live chamar você o convite de novo. Cara, adorei, adorei. Uma live livre, adorei. O pessoal que está assistindo, pessoas que chegaram no fim, não se preocupe, eu baixo esse trem aqui e colocar lá no YouTube, vou deixar o link aí para vocês. Kátia. Lá no YouTube você tem que falar assim, pessoal, bota gostei, ativa o curtir, se inscreve lá. Subscribe. Isso. Vou fazer umas filas lá. E depois de ouvir tudo isso que a Kátia falou, eu vou mudar o meu fundo, tá? Para a próxima live. Não, Bruna, pelo amor de Deus, é que nem eu falei para você. Não quero, de repente, né, carregar essa culpa. Ai, desmontei, né, o sonho da Bruna, acabei, né? Porque, na real, eu tenho uma figura do Dewey bem pior do que ela, sabe? Eu abisquei a cara do Dewey toda. Eu botei até um símbolo nazista ali, porque eu acho que ele merece. E estamos aí para isso. Então, meu bem, se cura aí, muita saúde, beba bastante água. Beijo na família toda. Obrigada. E as filhas são Capricórnio também. Meu Deus! Como é que elas são do dia 2 de janeiro, eu sou do dia 3. Imagina uma casa de 3 capricornianas. E, ó, eu vou pedir o endereço, tá? É seu. Sério? Sério. Caramba, sim. Gente, tá. Eu não acredito, Bruna. Os livros devem ser usados. Primeira lei. Nossa, meu Deus. Eu tinha esse livro, enfim, foi mais um, né, que acabou virando cinza lá, mas, enfim, eu não fico reclamando do que foi, né? Eu gosto muito de ver o que ainda vem pela frente, né? Mas. Passa a lista aí que a gente consegue. Tá bom. Tá bom? Quem quiser até o final. Eu não vou lá, porque eu vou apagar também, então vocês têm que ficar acompanhando a página para poder saber o convidado da próxima semana. Beijocas, se cuide. Beijo. Tchau, tchau.